Então, eu tenho estudado o Evangelho de João numa família essas semanas, e Deus falou muito comigo nesse texto e eu queria compartilhar, porque foi muito interessante o estudo. A gente conversa bastante, e aí acontece coisas que não estavam no programa, né? E eu queria falar um pouquinho sobre, até quando eu li o texto, para mim não tinha nada a ver o texto com batismo, com educação de criança, como aconteceu depois, na medida que a gente estudou. O texto acabou indo para esse caminho e eu disse: Deus, o Senhor está querendo que eu fale sobre esse assunto, porque hoje é dia de batismo, e então eu precisava falar alguma coisa sobre educação de criança. E já estamos aqui com o texto que parece que não fala sobre isso, mas vocês vão ver que fala, e pelo andamento do próprio estudo vocês vão perceber como Deus, Ele é maravilhoso. Então havia em Jerusalém esse tanque Betesda que era muito grande, tinha 5 pavilhões, muita gente estava ali, e tinha uma tradição que uma vez por ano o anjo mexia na água, e o primeiro que entrava na água saía curado. Betesda significa casa de misericórdia. E aí Jesus encontra um paralítico ali, que estava há 38 anos enfermo, e sempre querendo ser curado por Deus, e não encontrava a cura de Deus. E Jesus pergunta: você quer ser curado? Eu quero, mas quando a água é agitada e não tem ninguém para me levar, porque eu não consigo ir lá. Por mais que eles me coloquem pertinho, mas eu tenho que movimentar até lá, eu não consigo, não tenho como chegar lá. E aí você vai, põe assim no teu coração isso, assim como uma coisinha para você pensar: eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, meu pai quer que eu faça, eu não consigo, Deus quer que eu faça, mas eu não consigo. Ele não conseguia, porque ele era paralítico. A sua medula estava rompida, as informações da sua cabeça não iam até as pernas. Isso, de certa forma, é uma ilustração que aconteceu na própria oração que o Marcelo estava falando, sobre estar longe de Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, houve essa ruptura entre Deus e nós. E as nossas pernas não andam, elas estão mortas, elas não conseguem receber as informações de Deus, e nós não gostamos dos caminhos de Deus de uma forma natural, não atrai, a gente não tem uma liga, não há algo que tenha significado a voz de Deus, a gente é mais atraente às coisas do inferno, e qualquer besteirinha que o pai fala, que alguém fala, a criança já decora e já está repetindo. Mas uma coisa certa não se repete, porque não pega, não cola. Mas aquilo que é errado pega, aquilo que é errado é mais fácil de gravar, fica mais no coração. E aí Jesus disse: então levanta e anda. E ele imediatamente levantou e andou, porque Jesus ligou a sua medula, e as informações que estavam na sua cabeça foram às pernas, por causa do milagre que Deus fez naquele homem. Então Deus também está dizendo: precisa haver um milagre para a gente abrir os olhos e ver aquilo que eu fui criado para ser, aquilo que Jesus fez. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Mas o problema é que a gente está na igreja, a gente está aí, e quando o menos percebe, pouco de Jesus aparece em nossa vida. Isso é muito terrível. E aí ele continua, diz o texto, que logo quiseram saber por que Jesus tinha curado no sábado. Interrogaram
o paralítico que estava andando, ele diz: mas eu não sei quem é o homem que me curou. Mas você não sabe que é proibido trabalhar no sábado? O homem me curou, eu precisava ser curado. E aí mais tarde ele se encontra com Jesus. Jesus fala com ele e ele diz assim: preste atenção, Deus operou um milagre na tua vida, mas preste atenção para você não se voltar ao pecado, porque pode te suceder coisa pior. Então Deus deu uma bênção e você não pise sobre a bênção que Deus te deu. Deus falou ao teu coração, você foi iluminado pelo Espírito Santo, Deus tocou na tua vida. Agora não brinque com as trevas, porque se você brincar com as trevas, vai se lascar. É isso que Jesus está falando, para que não te suceda coisa pior. Então isso é algo muito sério, e que esse princípio acontece também nos dias de hoje, quando a gente brinca com a palavra de Deus, né? E aí vem as consequências de brincar com aquilo que Jesus fez lá na cruz, e a gente não dá o devido valor da obra que ele realizou, e a gente quer Deus para ter as bênçãos dele, para que ele preencha o vazio do nosso coração, para que a gente seja feliz, mas a gente não quer ser dele de fato. Então pode ser que suceda coisa pior, porque Jesus falou que sucede coisa pior. Aí lá no verso, quando eles questionam sobre ele curar no sábado, ele disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Aí eles não queriam mais perseguir Jesus só porque ele curava no sábado, mas agora ele se diz filho de Deus, ele se diz igual a Deus. Isso era uma blasfêmia. Então eles se voltam contra Jesus com tudo que eles têm. Mas o princípio que Jesus está ensinando aqui é que o meu pai trabalha e eu trabalho. Eu sou parecido com o meu pai. Esse é um princípio. Você é parecido com o teu pai celestial? Com quem você é parecido? Eu queria falar sobre 3 tipos de educadores. Foi isso que saiu lá no estudo que a gente estava fazendo, né? O primeiro educador é a lei. Lá em 2 Coríntios 3,3 fala assim da lei que foi escrita em tábuas de pedra, e lá também fala da lei que é escrita em tábuas de carne. Há uma diferença, eu vou falar um pouquinho sobre essas duas. As tábuas de pedra, então quando alguém carregasse o leito no dia de sábado, tinha que ser morto para que servisse de lição. Quando alguém carregava lenha no dia de sábado, tinha que ser morto para quê? Para que aprendesse a lição, as outras pessoas aprendessem essa lição, de não ir por esse caminho. Deus estava dizendo assim: eu te dei 6 dias para você trabalhar, e aí você não consegue parar de trabalhar, e ainda você tem que trabalhar no dia que você precisava consagrar para mim todo ele. Quer dizer que eu não sou suficiente para você, você precisa trabalhar também nesse dia. É como a ansiedade. A gente é muito ansioso, mas a ansiedade é falta de fé. E também eu trabalhar todos os dias sem parar também é falta de fé e é pecado. É isso que Deus estava ensinando na velha aliança, nessas tábuas de pedra, mas eram coisas verdadeiras. E exemplificando isso, eu queria chamar a atenção do que aconteceu. O irmão, ele estava contando a história da vida dele. Ele falou assim: eu sempre fui muito terrível em tudo que eu fiz. Aí ele conta que quando estava lá no colégio, tinha 2 lá do interior que vinham para o colégio, e uma turminha dos estudantes dava surra nesses 2, tomava os lanches desses 2, e aí eles já fizeram aliança. Esse irmãozinho tinha um colega, ele disse: nós protegemos vocês 2, só que vocês, cada um traz, vamos dizer, 3 pedaços de bolo, você come um, eu como outro, e o meu amigo come outro. E fizeram uma barganha assim, uma negociação. Aí vocês pelo menos vão comer, porque se nós não protegermos vocês
vocês não vão comer, mas aí a contrapartida é que vocês têm que servir lanche para nós, porque nós não temos lanche para comer. Tá, e os meninos aceitaram, os dois irmãos aceitaram, aí traziam sempre o lanche para os dois. E assustavam os outros, que eram os ladrões de lanche. Só que um dia ele estava sozinho no colégio e o companheiro dele não estava. Desde agora eu apanho dos camaradas, né? Agora eu não tenho chance. E ele articulou um jeito de levar uma faca do pai dele junto. Agora eu vou por eles a correr. E lá fora, quando saíram do colégio, eles vieram para cima dele e ele já mostrou a faca. Vocês querem? E já foi para cima do grandão. E fez o grandão correr. Aí os outros menores também correram. Então nunca mais os caras incomodaram, porque esse irmãozinho aqui, está aqui na igreja, é muito valente. Está no meio de vocês aqui. Não vou contar quem é, mas é valente. Aí o porteiro disse: vou contar para o teu pai o que você fez, você está com a faca. Nem conta, senão eu pego a faca contra você, cara. Mas teve jeito. Chegou lá na casa, já estava lá ou perto ali, eu não lembro bem a história, mas eu sei que já deu um jeitinho de no caminho falar pro pai desse irmãozinho que o filho dele estava usando uma faca. Sei que o rapazinho chegou, disse que tinha uns 10 anos, chegou em casa, já estava, como disse a Evelyn, já estava a açoiteira armada. E aí levou 3. Bem dado, assim, ficou pergão, sai até uma partinha da pele. Esse é o primeiro educador. Se pode dizer que é violência demais. Se pode dizer que isso não presta, que isso não serve. Mas é aquela educação das tábuas de pedra, que na nação de Israel um filho rebelde, contumaz, que não se arrepende e que vai fazendo coisa, e se fosse nos dias de hoje pegava droga, ia na casa dos outros, entrava para roubar, fazer tudo que não presta. Então era denunciado, esse jovem muitas vezes era denunciado pelo próprio pai e pela mãe, e esse moço era morto na frente de todo mundo para servir de lição. Isso é a lei em tábuas de pedra, e tinha efeito educador terrível mesmo, porque ninguém mais pensava em ser rebelde, porque publicamente apanhava. Veja qual o brasileiro que entra hoje na Indonésia com droga. Alguns anos atrás, alguns brasileiros entraram lá com droga e morreram. Qual é o tonto que vai entrar lá agora com droga? Aprendeu a lição, morreu aquele, os outros não entram. Isso é o primeiro educador. As tábuas de pedra, a açoiteira do vô, como diz a mocinha. Então, muitos aqui podem contar, eu imagino que muitos aqui, os mais velhos, podem contar a açoiteira do seu pai ou do seu avô, porque antigamente tinha muito esse tipo de educação, porque esses de antigamente, as gerações anteriores, elas eram parecidas com a geração do Gabriel, que é aquela geração que recebeu tudo de graça, aquela geração assim da preguiça. E essa geração da preguiça dizem que ela é a mãe ou o pai da geração do Hitler, e a geração desse Hitler é a geração da açoiteira. E assim vai, fazendo um rodízio de tipos de geração. Depois vem o segundo educador, que eu creio que é Jesus. Não exclui a vara da disciplina,
não exclui o sim, sim ou não, não, disso que passar vem do maligno, tudo isso continua, mas nesse educador tem uma coisa que já estava no Velho Testamento, falando sobre a forma desse educador. Ele fala assim, de converter o coração do pai ao filho. Ele fala assim de: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos vão se agradar dos meus caminhos. Ele fala assim de uma transformação no coração, porque na primeira a pessoa não precisa se converter, ela é obrigada a andar no caminho correto, mesmo que ela não queira, para ter paz na cidade. Então é assim que fala primeiro, mesmo que a pessoa não quer que tenha paz na cidade, mas ela é obrigada a fazer a paz na cidade, porque os pais, a lei domina nesse sentido, e sempre é uma disciplina exemplar. No caso de Jesus, ele está falando que ele entra no teu coração, é aquele cântico que nós cantamos, nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Só que isso não vai acontecer para todos. Isso aí é para alguns, porque Deus diz assim: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. São poucos os que realmente o Espírito Santo entra no coração e converte o coração. A maior parte está lá fora perdida. Outra parte está nas igrejas, está buscando a Deus, mas ainda não nasceu de novo. E tem uma parte dentro de toda essa gente que nasceu de novo, e esses que nasceram de novo, é como o texto que diz, eles se converteram o coração do pai ao filho. Também o profeta Isaías diz assim: os vossos filhos serão ensinados do Senhor, serão discípulos do Senhor, que é esse toque do Espírito Santo, que é esse sopro do Espírito Santo no coração, onde a pessoa já não está mais dentro de uma jaula, ela não pode fazer coisas erradas, mas ela tem vontade de fazer coisa errada. Lembra que eu falei assim do rigor ascético, que Paulo fala lá no livro de Colossenses? Que a pessoa, ela tem desejos ruins de prostituição e sensualidade, ela tem desejos maus nessa área de sexo, e aí ela põe a mão onde ela não deveria pôr a mão, aí depois vem a culpa, aí ela põe a mão em cima da vela, vai queimando a vela, para poder reduzir a escravidão, o desejo carnal, mas não consegue, porque isso não vai levar a nada. Uma açoiteira, nesse caso, não vai resolver. Lutero dava chicotadas nas suas costas, mas isso não ia resolver, porque é uma coisa que precisa acontecer no coração. A conversão é algo que precisa acontecer no coração. Abrir o coração para Jesus entrar e transformar a sua vida e mudar o rumo dos seus pensamentos, né? Tanto que Paulo diz assim: quando eu vou falar com vocês, eu decidi não falar com sabedoria de palavras, com persuasão de palavras. Eu vou falar com vocês a respeito do sacrifício de Jesus, do que Jesus fez lá na cruz, na obra que ele realizou lá. E se esse milagre não acontecer, então nunca vai acontecer uma outra coisa, porque é isso que é a mensagem de Jesus. E o terceiro educador, eu quero trazer, esse nasceu bem no estudo que foi feito lá na casa do irmão. O terceiro educador, eu lembrei assim, a Xuxa, como um símbolo do terceiro educador, que é o educador dos nossos dias, a Rede Globo, a grande mídia, o sistema das nossas universidades, tudo tem sido para esse caminho, né? Eu lembro assim, eu falo da Xuxa porque ela veio em rede nacional falar para os pais não dar palmada nos filhos. Palmada, a ideia de palmada é uma batidinha leve. Não está falando de espancar o filho, está falando daquela palmadinha que dói. Mas ela estava dizendo, nem essa serve para ser usada em casa, porque violência gera
violência. Aí uma mãe desavisada que ouve a mensagem da Xuxa e quando era adolescente aprendeu muito com a Xuxa, diz: ela tem razão, porque violência gera violência. Como que vai educar uma criança, um adulto, um grandão? É um covarde de dar palmada numa criança. Mas daí, se você parar para pensar que o mesmo que diz que é uma covardia um adulto dar uma palmada numa criança, ou como a Bíblia fala assim, a vara da disciplina afasta a criança do inferno, da estutícia, da malandragem. Os mesmos que estão dizendo que isso é violência, esses mesmos defendem aborto. Aí não é violência tirar a vida daquela criança. E há tantas formas de se tirar a vida. Alguém estava falando essa semana comigo sobre isso. Agulhas que vão introduzindo naquela criança e mata, um aparelho de sucção que tira, ou uma navalhinha que pica o nenenzinho em milhares de pedaços e depois tira. Não é violência. Os mesmos que dizem que usar a palmada é violência, defendem o aborto pelo direito da mulher. Então veja como que as coisas elas estão desproporcionais. É uma criação também independente, cria um filho independente do pai, porque não tem mais pai. A figura do pai se tornou uma figura obsoleta, como o dedinho, né? Que vai ficando obsoleto, não tem mais importância. Então, não tem referência em casa, produção independente. A ideologia de gênero já mostra. O problema é que não há mais referência. As crianças estão assim, perdidas, e aí elas não sabem se são meninas, se o menino é menina, se a menina é menino. Então está indefinido. Por quê? Por causa do tipo de educação. Lá em Levíticos 19, 29 fala assim, que a prostituição derrama violência na terra. Quando um pai e uma mãe faz a sua filha se prostituir, aquela filha bonitinha, que tem pernas bonitas, que tem um corpo bonito, que é tudo muito redondinho, tudo muito bonitinho. Mas quando um pai e a mãe sensualiza, prostitui essa filha, enche toda a terra de violência. Quando a família fica assistindo pornografia, quando o homem fica assistindo pornografia, também ele começa a se tornar violento. Pornografia está relacionado diretamente com violência. Então a gente precisa prestar atenção. Às vezes coisa bonitinha, discurso bonitinho, precisa questionar os discursos bonitinhos. Violência gera violência pelo direito da mulher. Presta atenção em discursos bonitinhos, porque nem sempre tem a voz de Deus por trás. São 3 educadores. Pedras, a lei em pedras, escritas em pedras. A lei escritas em tábuas de carne. Jesus, o milagre no nosso coração. Aí eu só chamei a atenção de um terceiro educador do nosso tempo e coloquei a Xuxa como só um símbolo, né? E eu queria terminar com um exemplo também, para a gente prestar atenção. O meu pai, ele tinha um burrinho que é bem famoso pelas histórias, muitas histórias que tem aquele burrinho. Mas uma história que eu sempre conto é que uma vez ele colocou aqueles cestos no burrinho. Um cesto do lado de cá e um cesto do lado de lá, grande. Eles enchiam de coisas, carregava lenha, carregava um monte de coisa naquele cesto. Mas naquele dia específico que ele colocou aqueles cestos cheios, pesados naquele burrinho, aquele burrinho ficou só com as patas de trás e jogou aqueles cestos no chão e pisoteou aqueles cestos até virar em nada. Aí meu pai disse assim, provavelmente ele pensou lá no instinto dele que foi um tigre que
que atacou ele, e ele atacou o tigre, até poder moer o tigre. E ele falou assim: esse burrinho, ele carregava as crianças. Eu colocava as crianças em cima desse burrinho. Olha o que ele fez, como ele é violento. Aonde que eu quero chegar com essa ilustração? Às vezes a gente, como crente, a gente está como esse burrinho, mansinho, domesticadinho, carrega até criança, mas fica guardado uma natureza maligna, terrível, que a hora que mexer nessa natureza, na hora que alguém provocar, na hora que alguém disser não, na hora que for provado, vai mostrar os dentes, vai mostrar a força e vai sapatear. Então a gente precisa prestar atenção se nós nos convertemos ou se nós estamos só domesticados. Temos controle pessoal, domínio próprio, não do Espírito Santo, o domínio meu. Eu tenho muito controle pessoal. Ou Deus nos converteu. E sabe que o coração de um convertido, ele é feliz independente da circunstância. O coração de um convertido, ele tem todo o fruto do Espírito Santo. Ele tem alegria em todo o tempo. Ele tem a paz de Deus em todo o tempo, independente da tribulação, da perseguição, do sofrimento e de que alguém se volte. Então, se eu ainda tenho essas características de domesticado, eu preciso dobrar o joelho para que isso não aconteça mais e que aconteça a conversão por inteiro do meu coração. Porque a conversão é o ato supremo de Deus, é aquilo que mais Deus queria fazer conosco, é a nossa conversão. Apenas ser religioso, domesticado, bonzinho, vai morrer e vai para o inferno. Jesus falou: se eu não nascer de novo, não tem parte no reino de Deus. Precisa nascer de novo, precisa acontecer a conversão diária, não uma vez lá no passado, ela é uma conversão de todo dia. Todo instante essa conversão precisa acontecer, porque se não acontecer, a gente cai nas ciladas da nossa carne, cai nas ciladas do mundo e cai nas ciladas do diabo, e a gente vai se conformando com esse mundo e vai aceitando as mentiras, e aí perdemos a força de Deus dentro de nós. Então a gente precisa da misericórdia, precisa questionar. Quem que é teu educador? A conversão já chegou no teu coração ou está só na tua mente? Precisamos ver isso. Certo? Vamos ter uma palavra de oração? A Noeli faz a oração para nós? Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós te damos graças por podermos estar ouvindo a Tua palavra, no sentido de exortação, Deus. Que cada um aqui, Senhor, se sinta exortado pela Tua palavra. Que nenhum, Senhor, perca a oportunidade de fazer as pazes com o Senhor através da morte do Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos, Senhor, desejo no coração de ouvir a voz do Senhor. Livre, Senhor, de termos o coração inclinado para as coisas ruins, para a incredulidade, Senhor, para a hipocrisia. Nos livre disso, Senhor. Converte o nosso coração por inteiro e nos ajude, Senhor,
dia a dia crescer em santidade. Ok. Deus amado, muito obrigado por termos ainda o privilégio e a liberdade de ouvirmos a Tua palavra, de meditarmos na Tua palavra, de entoarmos cânticos ao Senhor. Amém. Queremos também, Senhor, colocar estas crianças que hoje serão batizadas, apresentadas para o Senhor. Que o Senhor já cele elas, Senhor, com o selo do Espírito Santo, que elas estejam marcadas, Senhor, para serem servas do Senhor, para serem criadas na doutrina do Senhor, Deus. Que estes pais recebam do Senhor a instrução, sabedoria, discernimento, e sempre um amor muito grande, ó Deus, ensinando os seus filhos a andarem no caminho do Senhor. Deus, seja conosco ao sairmos daqui, Senhor, que possamos meditar na Tua palavra, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Nos ajude, Senhor, naquilo que vamos fazer nessa semana que se inicia, para que o Senhor encontre em nós, ó Deus, filhos, discípulos, obedientes, que se rendem ao ensino do Senhor. Muito obrigado, Deus, por podermos mais uma vez, Senhor, termos mais conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém.